Você já se pegou tentando ser menos você para não perder alguém? Tentando falar mais baixo, pedir menos, aceitar o que te machuca, só para manter a paz? Se isso te soa familiar, então talvez o que você chama de amor seja um cativeiro emocional. Hoje eu vou te mostrar 4 sinais claros de que é hora de libertar-se de quem você ama, antes que essa relação destrua o que você tem de mais valioso: a sua identidade. Fica comigo até o final, porque no último minuto eu vou te dar um exercício prático que muda completamente a forma como você enxerga o amor e o seu próprio valor. O peso de deixar alguém. Mandar embora alguém que a gente ama nunca é fácil. Não é um ato de frieza. É um ato de coragem emocional. A dor de deixar quem a gente ama não é menor, mas é mais limpa, porque é a dor de quem escolhe curar e não continuar sangrando. Quando você permanece numa relação que te fere, o sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser um espinho e vira parte do seu corpo. Você começa a mancar emocionalmente, a achar normal viver com medo, com culpa, com a sensação constante de que precisa fazer mais para ser amado. Mas isso não é amor, isso é dependência emocional disfarçada de lealdade. E sim, arrancar o espinho dói, mas continuar com ele te mata devagar. Então hoje, a gente vai fazer isso juntos. Tirar o espinho. Reconhecer os sinais que mostram que a dor não é um preço do amor. É um alerta do seu inconsciente dizendo basta. O primeiro sinal de que algo está errado é quando você precisa se adaptar o tempo todo para manter o outro. Quando as suas opiniões são ignoradas, os seus sentimentos são desvalorizados e o seu silêncio é a única forma de evitar conflito. Presta atenção. Existem muitas formas de calar alguém. Tem quem cala com ironia. Tem quem cala com chantagem do tipo: se você falar disso, eu vou embora. E tem quem cala com o desprezo, aquele olhar que diz: você tá exagerando de novo. Se isso acontece com você, é sinal de que essa relação não é espaço de verdade, é espaço de controle. Um relacionamento saudável não exige que um se anule para o outro ter paz. O amor real é aquele em que você pode se expressar com autenticidade e ainda assim ser ouvido. Se você precisa se calar para ser amado, o preço é caro demais. Sinal 2. Quando você precisa mudar sua essência para ser aceito. Esse talvez seja o sinal mais sutil e o mais perigoso, porque ele não chega de uma vez. Ele começa devagar, quando o outro te faz sentir que ser quem você é não é o bastante. No início você só quer agradar, aí você muda um detalhe aqui, outro ali, a roupa que ele não gosta, a risada que ele acha alta demais, as amizades que não combinam com o novo você. E quando você se dá conta, você já não sabe mais se está sendo autêntico ou só tentando não ser rejeitado. E olha, não há nada mais triste do que se perder dentro de um amor que prometeu te fazer sentir inteiro. Relacionamento não é sobre se adaptar até desaparecer. É sobre crescer junto sem precisar se anular. Se o outro te ama de verdade, ele vai te incentivar a ser mais de você, não menos. Mas se ele te pressiona para mudar, para caber num molde que ele idealizou, então o que ele ama não é você. É o personagem que ele criou na cabeça dele. E viver tentando interpretar esse papel cansa. Cansa a alma, cansa o corpo, cansa a autoestima. Porque chega uma hora que você não sabe mais o que é amor e o que é medo de não ser aceito. E tem uma verdade dura aqui. É mais fácil curar um coração partido do que reconstruir uma identidade quebrada. Você pode se recuperar de uma decepção amorosa, mas voltar a confiar em si mesmo, depois de se violentar para caber em alguém, é um processo muito mais longo e muito mais doloroso. Por isso, se alguém te pede para deixar de ser quem você é, para se encaixar em um padrão que te diminui, manda embora. Não é amor, é controle disfarçado de carinho. Amor que exige disfarce não é amor. É prisão emocional. E o amor verdadeiro nunca vai pedir para você encolher. Ele vai te dar espaço para crescer. Manda embora. Não é amor, é controle disfarçado de carinho. Sinal 3. Quando as palavras não batem com as ações. Você já ouviu promessas que soam lindas, mas que nunca se transformam em atitude? Eu vou mudar. Eu te amo, só estou confuso. Eu gritei porque estava nervoso, mas nunca mais. Mas a verdade é uma só. Se as palavras não se transformam em comportamento, elas viram só ruído. Relacionamento é lugar de coerência, não de discurso bonito. Quando o que o outro faz não sustenta o que ele fala, o que existe ali não é amor, é manipulação emocional.
E sabe o que é mais cruel? É que quem promete demais e não cumpre, te ensina a duvidar da sua própria percepção. Você começa a achar que está exigindo demais, que é impaciente, que é dramático. Mas o que está acontecendo é simples. Você está sendo enganado, com palavras doces e atitudes vazias. Sinal 4. Quando o outro te faz duvidar do seu valor. O amor não machuca quando é amor. Machuca quando se transforma em jogo de poder. Frases como: "Você é muito sensível. Ninguém vai te querer do jeito que você é. Se eu fui embora, a culpa é sua." Essas pequenas frases, ditas em momentos de raiva ou controle, são sementes de destruição emocional. E quanto mais você as escuta, mais acredita nelas. Mas lembra, quem realmente te ama, te eleva. Quem te diminui, só quer te dominar. Não aceite que o amor vire uma forma sofisticada de humilhação. Não aceite viver em um relacionamento que te pede desculpas com palavras, mas te fere com atitudes todos os dias. O verdadeiro amor é simples. Ele não te encolhe, ele te expande. Ele não te faz duvidar, ele te faz acreditar. Sinal 5. Quando você precisa se anular para manter a paz. Esse sinal é silencioso, mas é o que mais destrói por dentro. Sabe quando você começa a evitar assuntos para não brigar? Quando prefere engolir o que sente para não desagradar? Quando o simples ato de ser você vira um campo minado? Isso é autonegação. E ninguém sobrevive sendo invisível dentro da própria vida. Porque toda vez que você se anula para manter alguém por perto, você está dizendo para si mesmo: "Eu não sou digno de ser amado do jeito que sou." E isso, com o tempo, apaga a sua luz. Você vai perdendo o brilho, a espontaneidade, a coragem, até que um dia, sem perceber, você se olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa de coração. Amor que exige silêncio. Nunca foi amor. Foi controle. Sinal 6. Quando o outro te faz sentir culpa por ser você. Esse é um sinal cruel. Porque quem te faz sentir culpa por ser autêntico está te treinando para viver em submissão emocional. Nunca foi amor. Foi controle. Pessoas assim manipulam com sutileza. Dizem frases como: "Você está exagerando. Você é muito sensível. Eu só falei a verdade, você que não aguenta." E aos poucos você começa a duvidar da própria sanidade. Mas o que está acontecendo ali é um processo de gaslighting, um tipo de manipulação emocional onde o outro distorce a realidade, para te fazer acreditar que o problema está sempre em você. E isso, com o tempo, vai minando o seu senso de valor. Você passa a pedir desculpas por sentir, por existir, por ter limites, mas o amor verdadeiro nunca vai querer te ver diminuído. O amor que vale a pena te faz crescer. Não te faz pedir perdão por existir. Sinal 7. Quando você deixa de crescer por estar com alguém. Um relacionamento saudável é uma parceria de expansão. Os dois crescem juntos, evoluem, se inspiram, se apoiam. Mas quando um começa a podar o crescimento do outro, o amor deixa de ser fonte e vira cárcere. Se o outro te critica toda vez que você sonha alto, te sabota quando você quer melhorar, ou faz você se sentir egoísta por cuidar de si, isso não é amor, é medo de te perder. Amor maduro entende que o outro não é propriedade, é escolha, e que para amar alguém você precisa deixar que ele cresça, mesmo que isso te assuste. Quem te ama de verdade, te impulsiona. Quem quer te prender, te enfraquece. E que para amar alguém, você precisa deixar que ele cresça, mesmo que isso te assuste. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu saio disso? Como eu recupero o que perdi? E é aqui que entra o exercício que eu prometi no começo deste vídeo. Exercício: o teste do espelho interno. Pegue um papel e escreva o seguinte: quem eu me tornei ao tentar ser amado por essa pessoa? Escreva sem filtro, sem florear, sem justificar. Deixe sair tudo. O que você mudou, o que você perdeu, o que você silenciou. Depois leia em voz alta. E se doer, é porque ali existe verdade. Agora, pegue outro papel e escreva: quem eu era antes disso tudo? Compare as duas versões. E se você perceber que, para ser aceito, teve que abandonar o que tinha de mais bonito, então é hora de ir embora. Mas vá em paz, sem raiva, sem vingança, com gratidão pelo aprendizado e amor por quem você está voltando a ser. Porque o verdadeiro fim não é quando o outro vai embora. O verdadeiro fim é quando você finalmente volta para si.
E lembra disso para sempre. Você não foi feito para implorar por amor. Foi feito para viver o tipo de amor que te faz florescer, não murchar. Então, se quem você ama faz isso com você, manda embora. Mas antes disso, se acolhe. Porque quem aprende a se amar primeiro, nunca mais aceita migalhas emocionais depois. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilha. Porque alguém pode estar precisando ouvir isso hoje para ter coragem de se libertar.